Vamos agora ao principal, que é o momento da palavra de Deus, né? Eu quero entrar nesse assunto. Na verdade, essa mensagem estava toda pronta, eu iria liberá-la no domingo à noite, mas eu achei esse tema de Atos 19, essa segunda parte que eu vou estar tratando agora, tão pertinente e especial para esse momento, e que eu deixei essa parte para falar hoje. Aí ontem, no domingo à tarde, eu preparei uma mensagem bem específica para a apresentação de criança, aquela coisa toda, né? Então, o tema principal de hoje é falar sobre amigos. Um tempo atrás, há muitos anos atrás, né? Ser mais específico, há 10 anos, quando depois do Senhor me convencer, né, em que teria que abrir uma igreja aqui no Coelho, e teve que me convencer mesmo, em sonho, em revelação, né, porque, de fato, não era essa a minha proposta de sair da onde eu estava, né? Nunca tive esse pensamento. Que era a igreja sede aqui no Alcântara, ao qual tem toda uma história de vida, tenho amigos, tenho lembranças maravilhosas, e só tenho dizer coisas boas que eu vi acontecer, né, e que aconteceram na minha vida. Mas eu lembro dessa frase, que quando eu aceitei esse desafio, dizendo, eu quero contar a minha história sem ter o apoio da igreja sede, sem orgulho, sem vaidade, não tinha nenhuma proposta de alguém que queria me assim ajudar, em nada, mas eu queria contar a história, de poder ver os milagres que Deus iria fazer, com a autorização da minha igreja local, com a autorização dos bispos e assim por diante. E assim foi. Lógico que eu ouvi palavras que não foram animadoras, óbvio, né? As pessoas, quando foi anunciado o local, alguns disseram, pastor, você tem certeza disso? Outros falaram, você é doido, assim mesmo, os mais amigos. Outros disseram, pastor, você está sem juízo. Mas, quando o Senhor nos convence, é impossível, né, que essas palavras venham te desanimar ou colocar dúvidas. E aí hoje, quando eu olho para essa igreja aqui, eu digo, valeu a pena nós estarmos aqui juntos, valeu a pena ouvir a voz do Senhor. Amém? Mas a frase que mais marcou o meu coração foi uma pessoa não acreditando que aquilo era um ato de fé, de que Deus tinha me direcionado para fazer dessa maneira. Não que a igreja também local não tenha me presenteado, nos ajudado com algumas coisas, mas algo voluntário, né? Não foi um investimento da igreja local, né? O todo, menos de 1/3, porque foi um desejo do meu coração e isso foi respeitado. Mas a palavra que foi dita, que mais registrou meu coração foi essa. Eu sei por que você está tomando essa decisão. Porque você tem amigos. E aquela palavra ficou no meu coração, né? A importância de você fazer qualquer coisa na sua vida, se você não tem amigos, se torna muito difícil. Então, mediante esse pensamento, será que eu posso considerar que amigos é uma conquista importante na vida? O que você acha? Sim ou não? Faz aí relembra aí algumas histórias aí na sua vida, né? Também é importante você entender que aquelas amizades que foram importantes na sua vida, muitos daquele relacionamento não vai se repetir com tanta intensidade como outros, alguns até permanecem, mas não é porque aquela pessoa mudou o seu sentimento, o rumo da vida, né, foi te direcionando a outras coisas, né? Então, amigos é uma conquista muito importante na vida.
E não só isso, eles fazem parte do nosso convívio, escrevem um capítulo da nossa história, capítulo esse de alegria e de tristeza. Amigos, eles estão presentes em todos os momentos, e eles compartilham com você, independente de como começa o relacionamento, todo mundo tem um amigo. Mesmo que existam aqueles amigos que são chamados de vacilões. Você já teve um amigo vacilão? Pisou na bola com você. Conta comigo. Aí em letras minúsculas, que eu não estarei aí. Você sabe que eu sou amigo do peito, do coração, aí bate do lado direito e você nem percebe. Todos já passaram por isso. Mas o que a Bíblia fala? E o que no relacionamento nós podemos ver? Que alguns são considerados como da família. Quantos tios que eu tinha na minha rua, na minha infância, que eram vizinhos, mas que a gente entrava na casa, tomava café, dormia naquela casa, né? E vice-versa, porque não eram pessoas estranhas, eram amigos tão íntimos ali entre os vizinhos, que a gente chamava de tio. Tem alguém aqui que você já chamou de tio sem ser tio? Sim ou não? Tem? Ok, né? Por consideração, por fazer parte mesmo da história ali da sua vida, por se envolver, né? Por poder ajudar você. E aí em Provérbios 18, 24, essa é uma afirmação e que é uma grande realidade, em que há um contraste aqui nesse tipo de assim, amizade. Quem tem um amigo pode chegar à ruína. Olha só que coisa. Então, amigo é coisa ruim, pastor? Mas existem amigos mais apegados que um irmão. Não tem pessoas que é mais próxima de você do que um irmão que você tem? Do que um parente? De alguém que é de sangue, né? E aí nós sabemos que existem amigos por interesse, existem amigos por fazer parte daquilo que você convive, e existem amigos por afinidade. Aquela pessoa não pensa nada igual a você, é totalmente diferente, mas existe uma sintonia, existe respeito. Então, o que nós podemos interpretar aqui nesse texto? Que as escolhas das suas amizades, ela pode somar na sua vida, mas também pode te levar à ruína. É possível isso acontecer dentro da igreja? Quantas pessoas nessa minha caminhada de alguns anos eu já vi começar bem, pastores, diáconos, líderes, irmãos sem função nenhuma, que o tipo de amizade que ele foi se aproximando, foi fazendo aliança, não se tornou parte da família dele, mas tornou uma grande ruína para a sua família. Escolha as pessoas com que você anda. Faça a leitura. Não só seja amigo por emoção, por gratidão, mas é importante essas pessoas que você se aproxima, você fazer essa avaliação. E aí eu poderia citar vários tipos de amigos, né, que eu não vou entrar nessa parte hoje, né, mas eu quero falar sobre a diferença de uma boa amizade. Nós observamos na vida de Paulo, Atos capítulo 19, Paulo
tinha um tipo de amizade antes de ser cristão. E depois de ser cristão, o tipo de amizade se tornou totalmente outro. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Aquela pessoa que é um cristão, que acompanhou, que andou junto com você, se essa pessoa ela se afasta, se desvia por algum motivo, não vá nessa proposta achando que aquela pessoa é igual e as amizades, seu relacionamento vai permanecer com ela quando essa amizade é criada dentro da igreja. Não vai, são duas pessoas totalmente diferentes daqueles que se afastam de Deus e daqueles que são amigos que estão na igreja. São duas coisas completamente diferentes. E para que você, não venha ficar decepcionado, eu já passo essa deixa aí para você. Paulo tinha amigos, e quando ele se converteu, ele deixa aquelas amizades, aquelas influências, e vai agora criar outro tipo de relacionamento. Pessoas de Deus, pessoas que amavam o Senhor, pessoas que estavam próximas. É verdade que nessa caminhada, Paulo feriu muita gente, no intuito de querer fazer as coisas certas, atropelou outros, foi ingrato até com o próprio discipulador dele, Barnabé. Mas também, com o passar dos anos, ele foi amadurecendo. E aí foi observando que as coisas não eram bem assim. Na força, no padrão de vida dele, naquilo que ele pensava. Tanto é que no final do livro de Atos, ele começa a chamar algumas pessoas, ele começa a sentir falta de outras. A solidão, querido, a falta de amigos, pode ser o tipo de maneira com que você se relaciona, o tipo de maneira com que você fala. Mas eu posso afirmar que esses princípios de relacionamento são extremamente importantes, tanto é que os apóstolos nunca mandavam em missões os discípulos sozinhos. Jesus também, os apóstolos aprenderam isso com o próprio Jesus, sempre era numa comitiva de 2 ou de 3, ou seja, não dá para fazer nada sozinho, sem ninguém. Há um tempo atrás, estávamos tratando sobre uma situação de uma igreja que estava morrendo, e que nessa igreja, apesar de anos, apesar de ser um pastor íntegro, compromissado com a palavra, mas tinha a dificuldade de se relacionar, e essa dificuldade não fazia com que ninguém parasse naquela igreja. E aí durante essa caminhada, você tem colecionado e realizado e feito bastante amigos, ou só inimigos? Quantos amigos nós perdemos por falta de sabedoria? Por não entender que o outro é diferente e que as pessoas às vezes mudam. Versículo 30, versículo 31, Atos 19, nós vamos ver aqui a importância desses amigos na vida de Paulo. Ele agora vai encontrar uma situação natural daquela época e que acontece nos dias de hoje, provocado por uma pessoa inimiga de Deus, que era Demétrio, criou toda essa confusão, uma única pessoa. Então, e aí ele deixa essa situação para Paulo e para os discípulos de Cristo. Paulo, Atos 19, versículo 31, Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Então, o que nós podemos ver aqui no versículo 30, é que
mediante a confusão criada, em que a multidão estava saindo, né, para a assembleia, reclamando daquilo que estava acontecendo contra a deusa Artemis, o que eles queriam fazer nesse templo. Paulo, ao ver aquilo, disse: não, eu tenho como responder, eu tenho como trazer essa questão para esse povo. As coisas não é bem dessa maneira. Então Paulo sempre foi aquele homem que nunca se omitiu, nunca ficou em cima do muro. E esse tipo de amizade é muito ruim. Pessoas que são omissas, pessoas que estão vendo você indo para o abismo e não falam nada, pessoas que ficam em cima do muro. Esse tipo de amizade também não é legal. Diz nem que sim e nem que não, né? Ou seja, o que você falar e fizer, eu estou contigo. Os discípulos aqui, eles não ficaram estagnados, parados, quando Paulo quis tomar essa decisão aqui Paulo queria apresentar essa multidão: eu vou lá, eu resolvo isso, eu já passei por outras situações, já passei por apedrejamento, já passei por vários outros momentos de situações piores do que essa. Mas aqui entra a importância de um bom relacionamento. Os discípulos não ficaram estagnados diante daquele quadro, parado, congelado. Pelo contrário, orientaram Paulo com prudência, fizeram Paulo refletir. Olha como está a multidão, Paulo. A mesma situação que você enfrentou e venceu, não vai te dar garantia nenhuma que vai acontecer agora. Isso não é uma verdade, irmãos? Será que tudo que você fez, que deu certo, há 10 anos, há 15 anos atrás, vai dar certo hoje? O que você acha? A mesma roupinha que você botou no seu filho, vai caber nele hoje? O que você acha? Sim ou não? A mesma sandália? Não vai. A vida está em constante mudanças. Aqueles amigos perceberam que aquele tipo de raiva, de fúria, não seria bom. E eram pessoas essas que conviviam na cidade, que sabiam que estavam à frente. Então, o primeiro ponto aqui, que essas pessoas não ficaram omissas. E aqui vai uma grande lição para nós. Às vezes erramos, não por falta de amigos, mas por não ouvi-los. Paulo poderia ignorar tudo isso, mas ele ouviu. Porém, queridos, se você tem um amigo que concorda com tudo, foge dele, porque ele não é o seu amigo. Versículo 31. Vamos ver outros amigos que não estão perto. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, então eram amigos já de uma classe mais elevada, com poder de influência. Então Paulo atingia aqui, né, todas as classes. Chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Então nós podemos observar aqui que esses amigos não estavam no mesmo lugar, para que pudessem pedir Paulo, mas se preocuparam em mandar um recado. Esse aqui é um bom sinal, querido, de você ver que aquela pessoa é um amigo, uma amiga sua. Quando tem uma notícia, quando sabe de alguma coisa, quando vê uma oportunidade para melhorar a sua fonte de vida, o seu trabalho, a sua família. Olha, eu vi nesse determinado lugar, lembrei de você. Eu não estou aí, mas né, eu vou estar levando isso aqui porque eu lembrei de você como uma assim, lembrança para você. Amigos, querido,
As distâncias não é o impedimento. A questão é o coração. Que tipo de amizade, de amigo você tem sido para aquelas pessoas que são amigos de Deus? Aquelas pessoas que são crentes, que são cristãs. Você tem um amigo que você sabe que não é cristão e você sabe que ele vai para o inferno. O que você tem feito por isso? Qual tem sido o seu papel na vida daquela pessoa? Você tem essa coragem de dizer, olha, hoje eu lembrei e orei por você, ainda que ele te xingue porque ele não é cristão, ainda que ele diga que não acredita nisso, você tem essa ousadia? Também não só em palavras, aqueles que não são cristãos, eles conhecem o evangelho da prática, da caridade, é essa a linguagem mesmo. Você se prontifica? Você está sempre presente? Ou você só é um cristão de teoria? A realidade, querido, é que quando você é objeto da discussão, você vai precisar se afastar para não piorar ainda mais o ambiente. Era isso que os amigos de Paulo estavam aqui fazendo. Paulo, não adianta você ir, não é o momento. Essa é uma grande aplicação para as nossas vidas, querido. Quando o ambiente está tenso na sua casa, com o seu filho, não adianta você querer mudar aquilo por questão de segundo, ir lá, vou te dar um abraço, você vai deixar aquela pessoa mais irritada ainda, não é a hora. Você está chateado, vou fazer algo que ele gosta, aquela pessoa vai dizer, eu não quero, ainda vai jogar fora, você vai ficar mais aborrecido ainda. A gente precisa entender e a respeitar o limite daquelas pessoas também que nós sabemos que são nossos amigos, mas porque naquela hora não está bem, está aborrecido, está chateado. Não quer dizer que por termos essa amizade, estaremos sempre felizes, estaremos sempre alegres, prontos para ajudar, não é verdade isso. Mas compreender e entender a necessidade de cada um, sem se omitir. Paulo aqui vai aceitar essa orientação. Olha a humildade desse homem. E existe uma coisa, querido, que nós percebemos, que é a intenção do coração. Quando uma pessoa está determinada a errar, não adianta você falar nada com ele, porque ele já está determinado, ele está procurando alguém para ser uma testemunha. Não, eu falei com fulano, mas você falou tudo? Não, ele coloca ainda a pessoa no rolo ainda, porque ele está determinado a pecar, a viver aquela vida insana mesmo. A questão é o coração, irmãos. O que adianta ter pessoas que possam te aconselhar bem também, se do outro lado não tem essa receptividade? Eu vou refletir sobre isso, não concordo com nada disso, mas eu vou refletir sobre isso. Você é uma pessoa que eu confio, você não iria falar isso por acaso. Então aqui o que nós temos? Nós temos uma pessoa criando uma confusão, Demétrio, que uma única pessoa conseguiu inflamar, deixar um ambiente tenso, mas também do outro lado nós temos pessoas que são amigos de Deus, que não vai criar esse ambiente para dizer, vai lá Paulo, o Senhor é contigo, ainda usa um versículo, né? Vai nessa força, você não é Gideão, mas vai nessa força. Eles vão dizer, Paulo, não vai. E graças a Deus que esse homem ouviu essa orientação, aleluia! Quantas orientações que você deveria ter ouvido e que você não quis ouvir.
Era Deus falando com você. E às vezes usa até uma pessoa não cristã. E o que você fez? Ignorou? Ou aceitou aquela orientação? Versículo 32 ao versículo 34, vamos ver como que estava o ambiente nesse lugar que os amigos de Paulo não queriam que ele fosse. E aqui, querido, eu posso ser mais ousado em falar isso. Preste atenção. Às vezes, o membro não entende quando o pastor não sente confortável que ele vai em algumas determinadas igrejas. Não sente confortável mesmo. Mas não tem nada a ver com ciúme, não. Não tem nada a ver com insegurança, não. Porque ele sabe que aquele ambiente não é legal. Vocês não têm noção, igreja, como que nós, pastores, sabemos coisas de bastidores. Coisas que, em muitos momentos, eu não tenho condições de suportar. Falar não vai adiantar para aquela pessoa. E às vezes a gente diz: para que você quer ir naquele lugar? Qual o interesse disso? A gente não vai expor o que acontece em outra igreja, para quê? Não é esse o nosso papel. Mas sabe que o ambiente não é bom. E sabe que essas pessoas às vezes são como Demétrio, tem uma argumentação tão poderosa que consegue mudar a cabeça daquela pessoa, irmãos. Então, não só acontece esse relato da Bíblia, é o relato também da nossa atualidade dos dias que nós vivemos. A assembleia estava em confusão, versículo 32, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, ou seja, ninguém se entendendo. É como numa festa, né, em que eles botam um som tão alto, a música, que quem está conversando não está ouvindo nada, e aí você tem que gritar ainda mais para compensar, e mesmo assim você não consegue ouvir que a pessoa está na sua mesa ali conversando, aí você fala: aham, é verdade, é isso mesmo. É o que estava acontecendo aqui, essa gritaria, ninguém estava se entendendo, estava tendo uma grande confusão, e diz que a maior parte do povo nem sabia porque estava ali. É igual a fila que nós temos aqui no Brasil. Você encosta e diz: essa fila aqui é para quê? A pessoa que está na última. Não sei. Mas por que você está aqui? Não, porque só tem essa fila. Mas por que só tem essa fila? Não sei. E fica lá. Ó, guarda o meu lugar aqui, que eu vou ali ver. Aí a pessoa some, aquele que ficou lá, que pegou a informação, chegou outro. Para que essa fila? Não sei. O que você está fazendo aqui? Não, estou esperando outro que não sabe, que foi lá ver. E aí não sai do lugar. E fica aquele monte de gente, horas. Quando chega a sua vez, a pessoa diz: não, não é aqui. Já aconteceu isso com você? Não fica com vergonha não, pode falar. É isso aí. A maioria do povo nem sabia porque estava onde? Ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Aqui nós tínhamos gregos e judeus juntos. Então o semblante, a sua fala, os mais próximos dele, o que fizeram? Veja que tipo de pessoas que estavam ao redor desse homem Alexandre. Quando os judeus o empurraram para a frente, tá? Não foram nem gregos, foram o seu próprio povo, judeus. Isso é muito comum, querido. É muito comum isso acontecer. Eu sempre lembro da história do filme Rei Leão. Qual a criança que é adulta que já viu o filme Rei Leão? Desenho. Quem aqui não viu o desenho do Rei Leão? Tem alguém aqui? Só um, né? Mas ele tem uma história muito interessante.
Tem o momento do leão, o leão mau. Qual é o nome do leão mau? Scar. Diz, olha, nós vamos enfrentar o rei leão. Chega para as 3 hienas. Eu ia chamar mais 2 pessoas aqui, mas não vou chamar. Deu sorte os pastores aí hoje. Aí ficou uma hiena do lado esquerdo, uma hiena do lado direito e uma hiena no meio. E aí o Scar, o leão mau, que incita ali as hienas, diz, quem vai enfrentar o rei leão, dá um passo para frente. As 2 hienas que estão nas laterais, o que faz? Dá um passo para trás. A que está no meio fala, ih, sobrou eu. É justamente isso. Empurraram o Alexandre para frente. O que eu estou fazendo aqui? E aí ele fez um sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Por que ele queria fazer sua defesa? Porque ele seria lixado. Ele ali não estava querendo defender a causa de Paulo, a causa do reino de Deus, nada disso. A sua causa pessoal, pensando ali na sua vida. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram uma só voz durante cerca de quanto tempo? Vamos ler todos juntos? Quanto tempo? 2 horas. Imagina um povo enfurecido, sem saber o motivo, gritando 2 horas. Isso aqui mostra o ódio, a raiva que eles estavam, e sem saber o porquê. Veja como que o nosso coração, querido, é tendencioso às coisas negativas, às coisas ruins. Com facilidade, qualquer coisa ruim incendeia o nosso coração. E gritando, grande é Artemis dos Efésios. Uma deusa, né, que usava uma flecha, a defensora dos animais, das mulheres, uma história grega, né? Irmão de Apolo, e tem toda uma história nisso, né? E esse templo ainda existe, se eu não me engano, hoje, na Turquia, né, que é uma das 7 maravilhas do mundo, né, antigo. E que essa deusa, ainda hoje, ela é muito cultuada. Você vai ver isso muito em tatuagem, pessoa que nem sabe, igual esse povo aqui, não sabe nem porquê da tatuagem, não sabe os efeitos que isso vai trazer, né, e ainda vai tatuar uma deusa, né, grega. Então isso aí é uma outra situação. Então veja, gritando Artemis, gritando essa deusa que nós somos seguidores dela durante 2 horas. E agora vai entrar um outro personagem que Deus vai usar, querido. Foi aquele momento que Deus recuou o seu povo, protegeu o seu povo, mas a justiça dele ainda continua prevalecendo. Deus continua sendo Deus dessa nação, meu irmão. Eu acredito que as pessoas mal intencionadas que estão em lugares de autoridade da nossa nação, Deus tem a capacidade de confundi-los, de tirá-los, porque a nossa nação clama pela graça e pelo sangue do Cordeiro. Clama pelos princípios, não pelo presidente A ou B, mas pelos princípios bíblicos, por aquilo que essa nação, ela acredita, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? Eu acredito nisso. Então, independente da política, veja os princípios. Se os princípios não forem bíblicos, da direita ou da esquerda, não é para você segui-los. Nós seguimos os princípios de Deus. Então temos aqui o escrivão, personagem que não sabemos o seu nome, e que de cara nós sabemos que ele não é cristão, mas foi usado por Deus
para livrar aqueles irmãos que seriam mortos. E aqui nós podemos ver o poder de um povo que ora, de um povo que clama, de um povo que busca. Neste momento nós vamos ver a atuação sobrenatural de Deus. Paulo, que era um excelente articulador, era o único que poderia acalmá-los em termos de discurso, não estava lá. Mas Deus não fica dependente, como um centro principal, irmãos. O que faz o mover dessa igreja não é o pastor Emilson, não é o pastor Vladimir, não é o pastor João, não é o pastor Alfredo, não é nenhum dos diáconos, não é nenhum dos líderes. O que faz o mover dessa igreja é o Senhor. E é um privilégio para cada um de nós, em qualquer área que estamos atuando. A área de pregação não é o topo, a soberania não é verdade. Pelo contrário, é o local de maior sofrimento, de desprezo e de muita angústia que os líderes passam. Talvez sem esse conhecimento bíblico que eu vou estar falando agora, Provérbios 15, esse escrivão vai usar esse princípio e consegue acalmar uma multidão enfurecida, que não conseguiu se entender e que parte não sabia nem o motivo que estava ali. Mas não temos nada para fazer, a cidade está monótona, vamos fazer algo diferente. Enfurecida e que a maioria estava ali perdida. Esse escrivão vai usar esse princípio aí de Provérbios, capítulo 15. E esse princípio bíblico é um princípio muito difícil de ser praticado. Versículo 1 e versículo 2. A resposta calma faz o quê? Desvia a fúria. Mas a palavra ríspida, o que faz? Desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama o quê? Insensatez. Não vou falar do segundo versículo, só para fazer um complemento, mas veja essa parte aqui. A resposta calma desvia a fúria. Não é por você falar calmo que você vai ter momento tranquilo. Havia um fato, é isso que o versículo está dizendo, havia um momento de fúria, de raiva, de ódio, e se você embarcar nessa, é onde saem as mortes, é onde saem as barbáries que você vê aí, que no momento que a pessoa está agressiva e você vai, sem entender esse princípio, que não adianta você partir no mesmo ritmo, mas quando você chega de uma maneira calma, engole aquela situação, não porque você é medroso, é porque você está praticando a palavra de Deus. Como é difícil manter esse equilíbrio quando o ambiente na nossa casa está tenso. Quando algo quando algo foge do controle. Quando algo te decepciona e te deixa muito irado. Mas a Bíblia diz, e eu acredito na Bíblia, que a palavra calma, o que faz? Desvia o furor. E Deus vai usar esse homem com língua de sabedoria, com conhecimento e sabedoria. Versículo 35 ao versículo 41. Por qual motivo que esse homem tomou essa decisão, nós não sabemos. Mas ele também poderia ser morto, como Alexandre também. Estava sendo ameaçado. Esse povo não foi ali para essa assembleia
para fazer um debate. Eles foram ali decididos a acabar com os cristãos, que na época eram chamados pessoas do caminho. E agora veja, uma pessoa que não se envolve nessa situação, mas quando ele pratica esses princípios bíblicos. O escrivão da cidade, o que ele fez? Acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso, a guardiã do templo, é a grande Ártemis, de sua imagem que caiu do céu? Faz uma pergunta para eles. Ele tira como centro da atenção aquelas pessoas, e nesse de fazer a pergunta, ele acalma aquelas pessoas. Quem que está falando ao contrário? Se vocês sabem disso, qual é a sua dúvida? Qual a sua dificuldade? E eles param para pensar sobre isso. Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, porque vocês ficaram em silêncio, acalme-se e não faça nada o quê? Precipitadamente. Olha que princípio maravilhoso deixado por esse escrivão, e está aqui na Bíblia. Se está na Bíblia, porque esse princípio nós precisamos praticar. Se você não sabe a decisão que você vai tomar, se você está perdido, se você está em dúvida, se você está inseguro, não faça o quê? Nada. Mas eu vou perder a oportunidade, você está em dúvida? Perca, mas não faça nada. E aí ele começa a fazer o seu discurso com base na lei. Vocês trouxeram esse homem aqui. Estava falando de dois amigos de Paulo. Eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. E aí ele começa a mostrar que o motivo daquela situação não era real. Por algum motivo ele sabe quem está por trás disso. Então o escrivão fala com sabedoria. E no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 7, vai dizer: a palavra dos sábios espalha um conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Uma pessoa sábia, mesmo no momento de confusão, ele consegue ter o controle. Por isso a importância, querido, muito mais do que conhecimento que você compra quando você paga, fazendo cursos, faculdades, existe algo que é de graça. Hoje nós estamos trocando conhecimento por sabedoria. A sabedoria, a Bíblia nos ensina que se você pedir, Ele concede. Imagina você tendo conhecimento com sabedoria. Você vai longe, você pode ter certeza disso. Você vai fazer um diferencial até no mercado de trabalho, amém? Você vai fazer um diferencial na escola, porque há sabedoria na sua vida. Então, esse homem, escrivão, ele consegue discernir a intenção maliciosa desse homem chamado Demétrio, que está aqui usando o povo para ser o seu porta-voz, mas que não está nada preocupado com o povo. E aqui eu vejo nessa situação sábia desse homem, ele separa os problemas. Às vezes nós queremos resolver coisas de anos, tudo de uma vez só, num pacote só. Você não vai conseguir fazer isso, é perda de tempo. Ninguém dá uma faxina na sua casa, que esteve aí há 2 anos, há 3 anos sem limpar, da noite para o dia, não dá, é uma coisa de cada vez. Olha como que esse homem vai separar essa situação. Se Demétrio, versículo 38,
e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, o pessoal estava confuso, o povo também, mas esse escrivão sábio consegue ter discernimento. O que está por trás, querido, das coisas que se levantam na sua vida? Você consegue discernir? Ou acha sempre que é o seu patrão que te persegue? É o seu amigo que na verdade não é tão amigo assim? É o seu pai que nunca te apoiou? É a sua mãe e assim por diante? Eu preciso para um outro lugar porque essa igreja, né, não estou gostando de algumas coisas. Será que você nunca consegue olhar e discernir? Esse dom, querido, de discernimento tem estado muito escasso entre o povo de Deus. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsul. Então, que faça. Eles que apresentam as suas queixas ali. Então, ele estava usando o povo para fazer o quê? Para reivindicar as suas causas. Aqui, querido, tem um princípio que nós precisamos aplicar dentro da igreja. Às vezes, encontram situações de pessoas que estão insatisfeitas com alguma coisa, e aqui não é diferente. Você não vai conseguir ficar feliz com tudo. Como que eu sei disso? Que nem com a sua própria vida você está feliz com tudo. Alguém está feliz aí com o seu nariz? Com a sua orelha? Com o seu cabelo? Com o seu dedão? Com a família? Com o local que você mora? A gente não consegue se realizar em tudo. Aí o que acontece? Às vezes você chega no grupo e as pessoas, não, está errado, tal, aquela coisa toda, tal, né? Aí você vai no meio do grupo, não, eu estou falando aqui no nome das pessoas, a pessoa, fulano, fala aí, não falei nada não, e aí? Eu também não. Então aprende uma lição, você não tem procuração de ninguém, amém? Fala por você, no seu relacionamento, não fala da sua esposa, você é isso, você é dessa maneira, o ambiente já está ruim, vai ficar pior, fala de você. Eu não estou feliz com essa situação, eu me sinto desconfortável, isso está me fazendo mal. Você está falando de mim? Não, estou falando do meu sentimento. Deu para entender? Ficou claro? Que sacada boa, né, pastor? Aprende essa. Está aqui, ó. Ele dividiu o problema por parte para resolver. Resolver a situação complexa não é fácil. Tem que ter sabedoria, tem que ter calma e muita prudência. Fazendo isso, ele protegeu os mais fracos e o povo. Depois de detectar o problema, ele vai ter uma palavra para o povo. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, porque eles ficaram em silêncio, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Existem as leis, ainda que você não concorde, ainda que a lei é cega, ainda que a lei é neutra, as leis estão aí, elas são importantes, necessárias. Versículo 40, da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Neste caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. Então, olha a oratória, o discurso bem embasado deste homem. Aquele povo que não ouvia ninguém, que não sabia o que estava gritando, e que tinha fúria e sangue nos olhos por 2 horas, né? Gritando, grande a deusa dos Efésios. Olha o que vai acontecer. E tendo dito isso, ele não orou, ele não jejuou, a assembleia foi encerrada.
Nem sempre, querido, você vai ter tempo para orar e jejuar pelaquela questão. Nem sempre você vai encontrar alguém para te orientar naquela hora. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem um amigo que você às vezes vai poder escrever, não contar a situação, porque escrever é complicado demais, né? Às vezes você escreve uma palavra errada, mas dizer, estou precisando de oração, só isso. Diz que ao fazer isso, ele encerrou aquela situação. Então, o que nós podemos ver lá no início, que aquela orientação que os amigos de Paulo e amigos de Deus, que não foi nada confortável para Paulo, que fugiu do perfil daquilo que Paulo fazia e que ele era, deu certo. Nem sempre, querido, as coisas vão acontecer do jeito que você vinha fazendo, ou do jeito que você sabe. Nós precisamos de amigos. Quando você ora por essa igreja, quando é algo que Deus falou no seu coração e você traz para a liderança, isso não é fofoca, isso não é falar mal de ninguém. Você está sendo amigo de Deus, amigo daquela pessoa. E quantas situações poderiam ser dissolvidas, resolvidas, se você não ficasse omisso e nem em cima do muro. Meu desejo é que você seja um amigo daqueles que servem a Deus e amigo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos estar de pé? Quantas aplicações, você que está aí nos assistindo, nós temos na Bíblia? Mas só ter a Bíblia em casa não é tão fácil assim, querido. Nós precisamos um dos outros para incentivar e para motivar essa caminhada. Você pode fechar os seus olhos. Obrigado, Senhor, por cada uma das vidas que durante esses 10 anos estiveram aqui nos ajudando. Alguns Deus permitiu permanecer, outros passaram, mas também nos abençoaram com os seus acertos, com os seus erros, com as suas facilidades, ou de ser uma pessoa difícil. Tudo que passa pela nossa vida, querido, serve para o nosso amadurecimento, crescimento. Mas se você não quiser crescer, você vai ver tudo como um lado ruim, como uma criança. Eu não quero, eu vou chorar, eu vou deitar aqui no chão, não vou me levantar. Uma criança é assim, porque é da natureza dela. Mas você cresceu, e durante essa caminhada, quantas pessoas você já ajudou até hoje? Durante essa caminhada, quantas pessoas já me ajudaram? Eu não estou aqui sozinho. Se eu estou aqui porque eu encontrei amigos, amigos de Deus, amigos que se tornaram parte da minha família, e é esse o desejo do Senhor. Pai, dê sabedoria, graça a cada um dos nossos irmãos, e que essa aplicação possa ser colocada na nossa vida, e que o Senhor possa falar muito mais, Senhor. Que ao ler esse texto, quando você chegar em casa, isso possa registrar com sabedoria, e que possa ser uma aplicação para a sua vida,
E você vai ver que quando você pratica os princípios bíblicos, você consegue resolver situações que parecem impossíveis pelo poder de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado por cada uma das vidas aqui. Obrigado por esse momento. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E é na força do Espírito Santo que nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, Ainda nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Vamos cantar novamente? Eu quero convidar você a dar as mãos ao seu irmão e cantar isso, né? Ainda que as situações aconteçam, que os problemas venham, mas o propósito é o mesmo: proclamar o nome do Senhor, que haja unidade na igreja, que todo espírito de fofoca termine, né? Que sejamos cristãos que talvez o farofeiro, mas não fofoqueiros, que sejamos pessoas que promovam a paz, amém? Que estejamos unidos em promover o nome do Senhor, proclamar o nome dele. É para isso que o Senhor nos chamou. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. via redimidos por seu sangue. Sangue, Sim, ó Deus, lutando
pagaremos o preço de sermos um só corpo, um só coração no Senhor. São 10 anos que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui reunidos neste local. Que o Senhor continue nos usando, que o Senhor nos dê essa mentalidade de unidade, de corpo vivo, de corpo saudável, não adoecidos. Senhor, vem nesse lugar e opera, Senhor, as tuas maravilhas. Opera, Senhor, em cada coração, para que, ó Deus, possamos proclamar o teu nome, apregoar, Senhor, a tua palavra, o teu ide em todo canto que estivermos. Que estejamos aqui, Senhor, com essa visão de crescer, de desenvolver, que não sejamos um corpo atrofiado e aniquilado, mas que o Senhor nos encha de saúde, que aquilo que nos falta, o Senhor preencha, o Senhor nos encha, para que possamos ser um corpo forte, resistente a qualquer tempestade, a qualquer luta, a qualquer dificuldade. Que o Senhor renove nessa manhã, em cada coração, a aliança que precisamos ter contigo. Senhor, nós saímos desse lugar nessa manhã, abastecidos, renovados pelo Senhor, e que nada, Senhor, roube de nós essa certeza de que desejamos e queremos servir ao Senhor em todo o tempo, porque só o Senhor é a nossa esperança, só o Senhor é a nossa força, é só no Senhor que nós precisamos viver. Te damos graças, ó Deus, por essa manhã, te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui entoando louvores, ouvindo a tua palavra. Que essa mensagem, Senhor, frutifique no nosso coração e que nada roube a tua presença de nós. Te damos graças por tudo. Leva a tua igreja em paz e segurança, e que à noite possamos estar aqui juntos celebrando o teu nome. Te damos graças por tudo em nome de Jesus. Vá em paz, meu irmão. Deus abençoe a todos.